Olá, meus caros amigos, minhas saudações a todos que estão assistindo esse vídeo. Nele eu vou tratar do crime de desabamento ou desmoronamento, que está tipificado no artigo 256 do Código Penal. Ele se encontra, então, situado nos crimes que visam a proteção da incolumidade pública, especialmente no capítulo que trata dos crimes de perigo comum. Então, o objeto da proteção jurídica, por conta disso, o objeto da proteção jurídica contida no crime de desabamento ou desmoronamento do artigo 256 é a incolumidade pública, quer dizer, a segurança coletiva, a segurança de toda a coletividade, especialmente em relação a perigos, a condutas que venham a gerar perigo comum, seja à vida de outras pessoas, à integridade física ou ao patrimônio de alguém. Sempre salientando que o perigo criado a qualquer um desses bens jurídicos, vida, integridade física ou patrimônio de outrem, há que ser sempre, neste caso, um perigo concreto, ou seja, aquele perigo que precisa ser demonstrado, ser evidenciado em cada situação específica. Isso para diferenciar, apenas esclarecendo, para diferenciar dos crimes de perigo abstrato, em que o perigo ele é previsto pela própria lei, na própria lei, dispensando prova na situação concreta, naquele processo especificamente. Quando nós temos crimes de perigo concreto, estes crimes demandam a prova específica da situação de perigo ocorrida em cada caso. E é o caso aqui do artigo 256, que tem exatamente essa feição. É crime de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, devendo, portanto, a situação de perigo, quando for o caso, ser provada em cada caso, em cada situação. A forma simples do delito, na sua tipicidade objetiva, tem o núcleo causar, que significa provocar, produzir, gerar alguma coisa. Neste caso, causar o quê? Causar desabamento ou causar desmoronamento. Qual a diferença básica entre desabamento e desmoronamento? Ambos os termos envolvem a derrocada de estruturas. Tá? A derrocada de estruturas. Porém, o desabamento significa a derrocada de uma estrutura construída pelo ser humano, como, por exemplo, um edifício, um viaduto, uma ponte, enfim, algo que tenha sido construído pelo ser humano, que tenha a mão humana naquela construtura, naquela estrutura que vem abaixo, que é derrocada. O desmoronamento significa a derrocada de uma estrutura da própria natureza. Por exemplo, um morro, por exemplo, uma pedreira. Então são estruturas que quando derrocam, quando vêm abaixo, geram desmoronamento. Então, em síntese, desabamento, a derrocada de uma estrutura construída pelo homem, e desmoronamento, a derrocada de uma estrutura que, mesmo com a intervenção humana, era uma estrutura da natureza. E quando nós falamos em derrocada, é importante que a gente diga, quando falamos em derrocada da estrutura, isso não significa assim uma queda, algo de pouca monta, né? algo de menos significação, como por exemplo, sei lá, caírem algumas telhas de alguma casa, um pedaço irrisório de uma parede ou de um reboco, enfim, nada disso. Quando nós falamos em desabamento ou desmoronamento, nós estamos falando ou na ruína integral daquela estrutura, ou se for uma ruína parcial, pelo menos que seja algo de certa monta, algo mais significativo, não apenas uma parte muito parca, muito precária, muito pequena dessa estrutura. Tá? Então, realmente, ou tem que ser a ruína integral, ou tem que ser
se não for integral, se for parcial, mas pelo menos algo que tenha uma impactação maior, algo que tenha uma significação maior, e claro, isso tem que ser aferido, tem que ser avaliado em cada situação concreta, para nós verificarmos se essa derrocada ela teve realmente significação. Até porque, aí isso já envolve a circunstância, né, em que ocorre o desabamento ou o desmoronamento. Por quê? Porque para verificar o crime do artigo, para gerar o crime do artigo 256, é preciso que esta derrocada, quer dizer, este desabamento ou este desmoronamento, exponha a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem a uma situação de perigo concreto. Então, havendo isso, nós temos o crime do artigo 256 na sua forma básica, na sua forma simples: causar desabamento, derrocada de uma estrutura construída pelo ser humano, ou desmoronamento, uma estrutura da natureza, de uma certa monta, ou integral, ou se for parcial, de uma certa monta, em que esta derrocada tenha exposto a vida, a integridade física ou o patrimônio de alguém a uma situação de perigo concreto. Neste caso, nós temos penas, duas penas: pena de reclusão de 1 a 4 anos e também cumulada pena de multa, segundo o preceito penal secundário contido no caput do artigo 256 do Código Penal. A tipicidade subjetiva do crime de desabamento ou desmoronamento requer apenas dolo genérico, pois não há necessidade, quando o sujeito age propositalmente para gerar o desabamento ou para gerar o desmoronamento, quando ele age dolosamente nesse sentido, não há necessidade de dolo específico algum, de um objetivo específico com esta causação da derrocada da estrutura. Basta o sujeito querer realmente provocar, causar aquela derrocada, causar aquele desabamento ou causar aquele desmoronamento, independentemente do motivo que seja para esta pretensão, para esta dolosidade. Então basta, no caso do artigo 256, na forma básica do seu delito, apenas dolo genérico, não há necessidade de nenhuma especificação dolosa para a composição do tipo subjetivo. Os sujeitos do crime. Com relação ao sujeito ativo, qualquer pessoa, porque a rigor, né, amigos, qualquer pessoa pode tomar a atitude necessária para gerar o desmoronamento ou para gerar o desabamento da estrutura. Então não há qualquer requisito especial, qualquer condição especial do sujeito ativo. E o sujeito passivo primário é a coletividade, né? Ou o Estado, já que o Estado é o protetor da segurança coletiva, e secundariamente alguém que tenha tido sua vida, sua integridade física ou seu patrimônio posto em risco em função do perigo gerado pelo desabamento ou pelo desmoronamento. Qual é o momento consumativo? Quando é que nós vamos considerar o desabamento ou desmoronamento consumado para fins do artigo 256? No momento em que houver a exposição ao risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outra pessoa. É nesse momento que a doutrina, de uma forma geral, considera como o momento em que o delito é considerado consumado, estará consumado. Não com o desabamento em si ou com o desmoronamento em si, mas quando ele, no momento em que esse desabamento ou esse desmoronamento, ele produz a exposição de risco, a risco, né, da vida, da integridade física ou do patrimônio de outra pessoa. No momento em que isso se consolida, é que nós temos o crime tido como consumado. Não há necessidade para a consumação de uma produção efetiva, né, de um dano à vida, à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Basta a situação da exposição a risco concreto, certo? E se algum dano
Porém, né, é possível, além do risco, é possível que às vezes possa acontecer o dano. Se houver algum dano, nós teremos aí a forma de exaurimento, que dependendo da situação, inclusive terá um comportamento de majoração de pena, conforme veremos logo na sequência. A tentativa, ela é possível no crime de desabamento ou desmoronamento? É possível, desde que a prática seja, pelo menos é o entendimento doutrinário predominante, desde que seja na forma plurissubsistente do delito. Então, a gente pode iniciar uma ação potencialmente hábil a produzir o desabamento ou a produzir o desmoronamento da estrutura, que, se produzir, tenderá a causar a situação de risco de dano concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, mas por qualquer circunstância alheia à sua vontade, embora ele dê início a essa execução, ele não consiga consumar o ato por um fator que seja alheio, né, à sua vontade. Então, neste caso, nós teremos a tentativa. Imaginemos, por exemplo, que o sujeito ele resolva lá causar uma exposição a risco de vida à pessoa e ponha lá um artefato qualquer para derrubar, em determinado momento, uma viga importante de uma construção, e na hora em que a viga é derrubada e a construção cai, a potencial vítima tinha percebido a situação e tinha se evadido do local antes que gerasse de fato a exposição a risco, a dano concreto, né, a perigo concreto à sua vida ou à sua integridade física. Nesse caso, então, só para exemplificar, o agente ele deu início à execução, mas por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não conseguiu consumar o seu intento. Então seria uma hipótese, é pouco provável que na prática aconteça, mas seria uma hipótese que dá para imaginar de tentativa de desabamento ou de desmoronamento. Depois nós vamos ter a forma dolosa majorada em primeiro grau, que surge da combinação do artigo 256 do Código Penal com o artigo 258, primeira parte, que envolve o resultado lesão corporal de natureza grave. Então, se do crime de desabamento ou desmoronamento alguém sofrer lesão corporal de natureza grave, nós teremos uma majoração de metade da pena, segundo a primeira parte do artigo 258, que se aplica a todos os crimes de perigo comum, e aí, dentre eles, o crime de desabamento ou desmoronamento. Sempre lembrando que a lesão corporal de natureza grave é aquela lesão corporal que encontra-se dentro de uma das situações tipificadas pelo parágrafo 1º ou pelo parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Neste caso, majorante de primeiro grau. Por quê? Porque a majoração é de metade da pena, que é a menor das majorações aplicáveis ao crime de desmoronamento, de desabamento ou desmoronamento. Então, majoração de 1/2. E depois nós temos ainda uma segunda majoração de segundo grau, para a forma dolosa também, que vai gerar o dobro de pena, se houver vítima, resultado morte de alguém, né? Isso nasce do artigo 256, combinado com o 258, segunda parte, quando diz ali, então, que se resultar a morte de alguém, a pena aplica-se em dobro. Né? Sempre lembrando que, neste caso, nós temos morte pré-ter-dolosa. Tá? Ou seja, o crime, melhor dizendo, pré-ter-doloso. Dolo no desabamento ou no desmoronamento, mas apenas culpa na morte. Porque se a intenção do agente for de matar a vítima e ele utilizar o desabamento ou desmoronamento como instrumento para a prática de para o alcance de um resultado morte que é doloso, neste caso o que nós temos é crime de
homicídio e não crime de desabamento ou desmoronamento com resultado morte. O crime de desabamento e desmoronamento com resultado morte, ele é sempre pré-terdoloso. Dolo no ato de provocar o desabamento ou desmoronamento e apenas culpa na morte de uma eventual vítima. Neste caso, a pena é aplicada em dobro, como eu falei, segundo a regra da segunda parte, né, do segundo itemzinho ali, do artigo 258, que se combina também com o artigo 256. Depois nós vamos ter a forma culposa do crime, do artigo 256, no seu parágrafo único, né? O desabamento ou desmoronamento culposo, cuja pena combinada é de 6 meses a 1 ano de detenção. Sempre lembrando que mesmo no caso de culpa, né, quando o desabamento ele ocorre por imprudência, negligência ou imperícia, sempre tem que gerar também perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outra. Aliás, é bom que a gente frise, né, meus amigos, o desabamento ou desmoronamento culposo, ele acaba sendo, na vida prática, muito mais frequente do que a forma dolosa do delito. Quando a gente normalmente se depara com processos judiciais, com noticiários de jornal, de televisão, que falam que uma determinada estrutura desabou, que ela veio abaixo, ou que ela desmoronou, que houve aquela derrocada da estrutura, normalmente a gente observa que são falhas tendentes a gerar o reconhecimento da forma culposa do delito. Às vezes uma imperícia por um cálculo estrutural mal feito, às vezes a imprudência de ter usado um material que não era talvez o material tão apropriado para aquele tipo de obra, né? Então, normalmente na vida prática, quando se trata do artigo 256, a sua forma de ocorrência mais comum acaba sendo, de fato, a forma culposa do que a forma dolosa. Tá? Então, no parágrafo único do artigo 256, nós temos a forma culposa, que eu chamo de forma culposa simples, do crime de desabamento ou desmoronamento. Nós vamos ter essa do parágrafo único como simples, por quê? Porque a gente vai ter majorante também lá no artigo 256, inclusive uma qualificadorazinha que eu falo na sequência. Então, na forma culposa simples, detenção de 6 meses a 1 ano. Depois, a forma culposa majorada em primeiro grau, nós vamos encontrar no Código Penal, também no artigo 256, parágrafo único, quando ele é combinado com o primeiro item da parte final do artigo 258. Então, se resulta lesão corporal em alguém, da forma culposa do delito de desabamento ou desmoronamento, resultar lesão corporal em alguém. Aí nós temos uma majoração de 1/2 da pena, segundo o primeiro item da parte final do artigo 258, que também é aplicável ao 256. Né? Neste caso, só relembrando que se trata, para haver a majorante de primeiro grau, apenas de lesão corporal, não sendo necessário que a lesão corporal, neste caso, seja grave. Basta que haja uma lesão corporal resultante do desabamento ou do desmoronamento culposo, ainda que a lesão corporal seja uma lesão corporal leve, por exemplo. Né? Então, basta haver lesão corporal, não importando a extensão dessa lesão, nós já teremos aí uma majorante de primeiro grau, acarretando em desfavor do responsável pelo crime, mais metade da pena na terceira fase da dosimetria. E temos depois, na combinação do artigo 256, parágrafo único, com o 258, no último item da parte final, que envolve o resultado morte, aquilo que eu costumo chamar de forma culposa qualificada majorada. Qualificada por quê? Porque há uma nova combinação de pena na medida em que a parte final do 258 ela remete
para a mesma pena cominada ao homicídio culposo. Então, se nós pegarmos a forma simples do delito, lá do parágrafo único do 256, como falamos há pouco, a pena cominada é 6 meses a 1 ano de detenção. Mas, quando há resultado morte, na forma culposa do delito, nós vamos ter, por conta da remissão à pena do homicídio culposo, lá do parágrafo 3º do artigo 121, então a pena de detenção de 1 ano a 3 anos. Portanto, uma pena cominada maior do que a forma simples, portanto, tecnicamente, uma circunstância qualificadora. Então, neste aspecto, nós temos aí uma qualificadora. Mas, além da qualificadora, também temos uma majorante, porque ao mesmo tempo em que a parte final ali, o segundo item da parte final do artigo 258 refere que a pena cominada é a mesma do homicídio, ele também diz que ela é acrescida de mais 1/3. Então, esse acréscimo de 1/3, ele é gerado na terceira fase da dosimetria, o que significa dizer, então, que nós temos nesta hipótese de desabamento ou desmoronamento culposo com resultado morte, um crime, uma forma culposa qualificada majorada, em que nós vamos ter uma pena cominada igual à do homicídio culposo, com um acréscimo de 1/3 na terceira fase da dosimetria, como eu falei, regra que nasce então da combinação do 256, parágrafo único, com o último item da parte final do artigo 258 do Código Penal. Por fim, a ação penal no crime de desabamento e desmoronamento, ela é sempre pública incondicionada. Ou seja, havendo justa causa, o Ministério Público então pode oferecer a denúncia e com isso deflagrar a ação penal. Sobre o crime de desabamento e desmoronamento, meus amigos, estas são aí as principais anotações a serem registradas. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.